diz o seguinte: o texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Muito bem. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Interessante que eles pregavam, a igreja pregava para os judeus que Jesus era o Messias, que era o Cristo, o prometido, ungido, segundo as profecias do Antigo Testamento. Mas quando eles foram pregar aos judeus, aos gregos aqui, eles pregaram Jesus como Senhor, porque os gregos, os gentios, os pagãos não conheciam as Escrituras, não conheciam a Torá, não conheciam os livros proféticos, os livros poéticos, né? Por isso que eles tiveram esse discernimento de pregar aos gentios o senhorio de Jesus, e não Jesus na condição daquele que era o Messias prometido aos judeus. Então é importante termos sabedoria na hora de pregarmos a palavra do Senhor. Tem gente que fica querendo pregar sábado, pregar a lei de Moisés, prega a lei do amor, meu irmão, porque o amor é o cumprimento da lei. Eu vou citar de novo essa passagem, como citei na primeira lição, que se encontra aqui, ó. Tem que pregar, não não matarás, não roubarás. Você não tem que pregar nada disso. Quem vai fazer convencer o homem, né, a respeito desses mandamentos é o Espírito Santo. Você tem que pregar é a lei do amor, que foi aquilo que Jesus pregou e nos ensinou a pregar, porque o amor é o resumo do decálogo, dos 10 mandamentos, é o amor a Deus e ao próximo. Olha só, 13, versículo 8 a seguir: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, tem cumprido o decálogo, os 10 mandamentos. Por isto, assim está escrito no decálogo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra resume-se. 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o verso 9. Agora o 10 fecha. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você ama, você está cumprindo toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e está cumprindo não para ser salvo, mas na condição de salvo, porque você é salvo gratuitamente por Jesus Cristo, através do sacrifício único, perfeito e eterno que ele realizou no Calvário, lá no Monte Caveira. Efésios 2, versículo 8 a seguir: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ponto. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pratica boas obras, você ama, você perdoa 70 vezes 7, não é para ser salvo, porque se fosse assim você ia se gloriar. Você faz tudo isso na condição de salvo, tá certo? Não vem das obras, ponto final. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, nova criação, para a prática de boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. É o versículo 10 de Efésios 2. Muito bem, vamos continuar aqui para encerrar. Diz assim, ó. Muito bem. Ok? Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como circuncisão, que Estevão citou em seu discurso. No capítulo 7, nós temos o histórico sermão do Estevão, ele falou tudo sobre os costumes judaicos. Ele citou a Bíblia do Gênesis a Malaquias, mas para os judeus, ele estava pregando para judeus. Agora você e eu que estamos pregando para gentil, vamos pregar, tem que guardar o sábado, está repreendido, meu irmão. Os judeus guardavam um dia, nós guardamos uma pessoa. Shabá quer dizer descanso. Jesus representa o sábado. Diria Jesus: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, e encontrarei descanso, Shabá, para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O próprio Jesus afirmou que o sábado não foi, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Quem é maior, é o homem ou é o sábado? É o homem, porque o sábado foi feito por causa do homem. Então a causa, homem, é maior do que a consequência, que é o sábado, que é o efeito sábado. O homem é maior do que o sábado.
e não sábado maior do que o homem. O sábado era uma figura, tratava-se de um mandamento, porém, de um mandamento testemunhal, né? Não era um mandamento moral, como não matarás, não adulterarás, que são mandamentos morais. O sábado era um mandamento testemunhal, era para testemunhar do Cristo que viria no futuro, como as festas que haviam na época, Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, eram mandamentos testemunhal, apontando para Jesus. Só que Jesus é a realidade. Onde é que está escrito? Colossenses. Daqui a pouco a gente termina aqui essa mensagem. Amém? Colossenses 2, olha só o que está escrito. Colossenses 2, né? Ninguém vos, a partir do 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, dia de festas, ou lua nova, ou sábados. A pessoa fica julgando. A pessoa, porque não participa mais das festas judaicas, não guarda mais o sábado, olha só. Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Jesus cumpriu tudo isso, né? Os mandamentos testemunhais, cerimoniais, foram cumpridos em Jesus. E o sábado estava no contexto dos mandamentos cerimoniais, testemunhais. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça quem é? Cristo, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cristo é a cabeça do corpo. O próprio Cristo declarou: o sábado, eu sou. Quando ele falou essa frase que o sábado foi criado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Ele vai dizer que é senhor do sábado. Ele faz do sábado o que ele quiser. Se ele é senhor, quer dizer dono, ele vai fazer do sábado o que ele quiser. E ele fez com que o sábado tivesse o seu cumprimento nele. O sábado era um tipo do Cristo. Os judeus guardavam o sábado, um dia nós guardamos Jesus. Moisés era um tipo de Cristo. O Egito era um tipo do mundo. Nós estamos hoje, né, andando aí nesse mundo, mas não somos do mundo. O judeu naquele tempo, os hebreus estavam ali presos ao Egito. Nós estávamos presos ao Egito, ao mundo, mas fomos libertos. Colossenses 1, 13. Fomos transportados do império das trevas, quer dizer, do Egito, metaforicamente falando, e transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho de Deus. Tá certo? A passagem do Mar Vermelho representa essa passagem entre o homem sem Deus lá no Egito e agora o homem na presença do Senhor, caminhando rumo ao céu. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então vamos pregar esses mandamentos legalistas, defendendo que para ser salvo depende de obedecer todo um legalismo mosaico. Não, ninguém conseguiu obedecer. Mas Jesus obedeceu tudo. E nós entramos debaixo do guarda-chuva da salvação, Jesus Cristo. É importante a gente mostrar na palavra que o povo precisa de palavra. O povo está preocupado com campanha daqui, campanha da acolá, receber bênção aqui, receber bênção acolá. Eu estou preocupado, nunca me preocupei em receber coisas de Deus. Tenho recebido, graças a Deus. A minha preocupação sempre foi meditar na palavra e aprender da palavra. E eu faço isso diariamente, há 35 anos. Porque para mim o que importa é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Se ele quiser acrescentar alguma coisa, ele acrescenta, amém. Se não quiser, está na mão dele. Ele sabe o que é melhor para mim. É o que está escrito na Bíblia. Está lá em 29:11 de Jeremias. Sou eu quem sei o bem que tenho a vosso respeito, né? Os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então Deus tem
para nós é paz espiritual, paz interior. Sobretudo, porque você pode ter tudo. Se não tiver salvação, o que adianta? Apocalipse diz, lá um 3:17 a seguir, vai lá e lê. O homem sem Deus é pobre, nu, cego, infeliz e miserável. Tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. É o que está escrito, Apocalipse 3:17 ao 19. E no 20 declara Jesus, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós temos é que ter Jesus, comunhão com Jesus, isso é que interessa. 39 de Atos 13:39, olha só. E por meio dele, de Cristo, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por meio de Jesus, nós somos justificados. O que é justificação? Justificação é um conceito que diz que Deus torna o pecador justo pela fé em Jesus Cristo. Justiça é um atributo divino e justificação é um conceito divino. Isto é, Deus torna o pecador, o mais miserável pecador, em um santo, em um salvo, pela fé única e exclusiva no sacrifício perfeito realizado por Jesus no Monte Caveira. Amém? Se inscreve no canal e vamos juntos evangelizar o mundo. Eu vou continuar lendo aqui agora o último tópico, que diz o seguinte: uma igreja que forma discípulos. A base do discipulado, ao ser informado de que o evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11:22, a partir de Jerusalém, os apóstolos ensinavam, não, melhor, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé, que é filho da consolação, esse é o significado, viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus. A igreja tem que ser viva e cheia de graça. Antes uma igreja pequena cheia do Espírito Santo do que uma igreja grande vazia do Espírito Santo. Tem muitas igrejas aí com milhões de adeptos. Aí a pergunta que não quer calar é: será que está cheio do Espírito Santo? Deus é quem vai julgar. Como homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Atos 11:24. 11:24. O Barnabé, 11:24, olha só, característica, né, do Barnabé, 11:24. 11:24, era um homem. 11:24, o que é que diz aqui? Olha só, 24. Porque era homem bom, vírgula, cheio do Espírito Santo e de fé. O Barnabé era um homem bom, mas a Bíblia diz que só Deus é bom. Sim, mas se você tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito é bom, você vai manifestar essa virtude, essa qualidade. Não é você. É Cristo em vós, esperança da glória. 1:27 de Colossenses. Então, Barnabé tinha aqui 3 características. Porque era um homem bom, 1. Cheio do Espírito Santo, 2. E de fé. Ponto. Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, aí você vai permitir que o Espírito Santo gere bondade em você. Você é uma pessoa de fé? Se você não é pessoa de fé, você é incrédula. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é recompensador, galardoador ou assalariador dos que o buscam. Busca a Deus, não para ser salvo, porque você já é salvo. Se você tem fé, você já é salvo. Mas busque na condição de salvo, para Deus continuar dando vitória. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ponto final. E muita gente se uniu ao Senhor. Quando nós somos pessoas cheias do Espírito Santo de fé e somos pessoas que manifestamos bondade, Deus vai estar salvando gente, começando pela nossa casa. Igual Deus salvou a casa do Noé, do dilúvio. A Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus. Para andar com Deus tem que ser bom, tem que ser homem de fé. O Noé saiu na galeria dos heróis da fé, está lá em Hebreus 11. Então ele era um homem de fé. E bom, porque o bom está associado a amor. E a Bíblia diz que a verdadeira fé opera por intermédio do amor. Está escrito onde? Gálatas
4, versículo, ou melhor, Gálatas 4, 6. A gente acaba esquecendo, mas vamos citar a Bíblia aqui, né? O povo precisa aprender de Jesus. Gálatas, é isso mesmo, 4, 6. É isso? Então vamos ver se confirma. Se é 4, 6. 4, 6. Não é Gálatas 4, 6, tá vendo? É 5, 6. Eu estava desconfiado que não era. Tá vendo? Temos que estar lendo, reativando a memória. O arquivo da memória. O tempo todo. Ó, 5, 6. Porque em Cristo Jesus, vírgula, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera por intermédio do amor. Então, Noé era um homem de fé, isto é, era um homem bom. Tá? A exemplo do Barnabé, que era bom, era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. É claro que o Noé estava cheio do Espírito Santo também. Né? Tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. E sua casa foi salva. Você tem que viver de modo a manifestar essas virtudes, pelo menos, para salvar a sua família. Tá? Para cumprir aquilo que está escrito. Lá em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus que serás salvo, tu e a tua casa. É promessa de Deus. Mas você tem que crer. Quem crê é uma pessoa bondosa, amorosa. E está cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai possibilitar essa fé. Está na Bíblia. Muito bem. Continuando aqui, nos fala o seguinte. Contudo, logo se percebeu que a igreja precisava de instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Continuando. Com esse propósito, Barnabé foi e buscou Paulo, ou Saulo, para que o auxiliasse nessa missão. Assim foi feito. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Durante todo o ano, eles ensinaram ali a muita gente, é o que está escrito no versículo 26 de Atos 11. Você leia depois essas passagens aí, que é muito importante. Olha só, no 26 fala assim, ó, 26. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Você está ensinando muita gente? Tem que ensinar. Em Antioquia. E, ponto final, né? Ensinaram muita gente, ponto final. Agora vem. Em Antioquia, vírgula, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão. Está aqui em Atos 11, 26. Muito bem. Na sequência aqui. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar a alma, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. A Bíblia diz que Jesus ensinava, número 1, pregava e curava os enfermos. Está lá escrito no capítulo 4 de Mateus, versículo 23. A tríplice missão de Jesus. Jesus ensinava, número 1, Jesus pregava, Jesus curava. Tem igreja que quer só curar hoje. Mas a ordem cronológica, numa perspectiva de importância é, número 1, ensinar. Número 2, pregar. Número 3, curar. Né? Certa feita o Paulo tinha um espinho na carne. Alguns acreditam que tratava-se de uma enfermidade. Ele orou por 3 vezes a Deus. E Jesus falou, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Eliseu, Deus usou ele para ressuscitar mortos. Depois de morto, ele ainda ressuscitou gente. No entanto, a Bíblia diz que Eliseu morreu vítima de uma enfermidade. Então o mais importante é a cura? Não, a cura é importante. Mas ela tem apenas uma importância para fins da vida aqui e agora. Se Deus quiser curar, amém. Se não quiser curar, amém também. Né? Agora, o mais importante é você ser ensinado e você ouvir a pregação, absorver, porque quando você partir desta vida, você vai levar isso aí. E a saúde você não vai levar. Lázaro foi ressuscitado por Jesus dos mortos, há 4 dias cheirando mal, mas morreu depois. Mas graças a Deus que morreu na esperança de um dia ser ressuscitado e receber um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. É o que está escrito, né, em Filipenses 3, 21. Não só Lázaro, mas todos que dormiram na fé. A Bíblia diz que aquele que tem um poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas, transformará o nosso corpo de humilhação
Você pode ser humilhado por uma enfermidade, por uma circunstância, por uma cadeia. Aquele que tem um poder de transformar todas as coisas, transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória semelhante ao seu. Terminando aqui, em nome de Jesus. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, de crentes, está tudo aqui as referências, discípulos, de santo, também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Atos está falando, houve uma época que os cristãos eram chamados daqueles que eram do caminho, daqueles que eram do caminho. Tem várias referências aqui. Eu vou até citar aqui em Atos. Atos 9, 2, Atos 19, 9 e 23, Atos 22, 4, Atos 24, versículo 14 e 22. Os cristãos chamados daqueles que eram do caminho. Foram chamados também de irmãos, Atos 1, 16, de crentes, Atos 2, 44, de discípulo, Atos 6, 1, e de santos, 9, 13. Você não é pecador, você é santo, lutando contra o pecado. Pecador é que vem pecando o tempo todo. O sufixo dor implica em um estado permanente naquilo que a pessoa está fazendo. Pintor, corredor, trabalhador, pecador. É isso. Você não vive no estado permanente de pecado. Então você não é pecador. Você é um santo lutando contra o pecado. É o que está escrito na Bíblia. Eu vou até pegar aqui uma referência, porque eu gosto da palavra. Eu amo a palavra. Olha só. Quem é que está falando que nós somos santos? É o Espírito Santo através de Paulo aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Jesus Cristo. Santificado, se você está em Jesus Cristo, você está no processo de santificação, aos santificados. Né? Chamado para ser santos. Nós fomos chamados para ser pecador, é? Não. Santo, por isso que somos pecadores lutando. Somos, ou melhor, santos lutando contra o pecado. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos em todo lugar foram chamados para ser santos e estão no processo de santificação, na medida em que caminham rumo à eternidade com Deus e para Deus eternamente. Muito bem. A conclusão vem aqui, é o seguinte. Aprendemos como providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja. A prova ainda não alcançados. Há povos ainda não alcançados, tá vendo? Muita gente que não foi alcançada. E agora nós temos a oportunidade através da tecnologia aí, né? O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. A obra mais importante de Deus é pregar o evangelho e, sobretudo, viver. Viver não para ser salvo, mas na condição de salvo, porque você foi salvo gratuitamente. Não é obra que salva a vida de ninguém. A única obra que salva é a obra perfeita, única e eterna, realizada por Jesus no Monte Caveira. Muito bem. Quem deseja fazer, Deus capacita, é Deus que capacita. É Deus que usa o homem. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Você nunca terá tudo para realizar a obra de Deus. Mas se você tiver tudo de Deus, tiver Deus na vida, no comando, você vai realizar a obra, começando pela sua casa. E depois vai alcançando os vizinhos e por onde você passar. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê, condenado. Essa foi a ordem dada por Jesus àqueles que se consideram cristãos, parte da sua igreja, que tem ele como a cabeça e salvador desse corpo, de acordo com Efésios 5, versículo 23. Deus nos abençoe. Valério Pontes.